E aí pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os kits que a gente tem. Então os kits que vocês vão usar, os recursos que a gente vai usar no curso. Então é o seguinte, esse aqui é o Arduino Uno, tá? Que a gente falou na primeira aula. Vocês podem ver ele aqui direitinho com a quantidade de portas aqui, ó. Do lado de cá você pode ver as portas digitais dele, tá vendo? Tem escrito aqui PWM digital. São as portas digitais que você vai poder usar nele. Então a gente vai ver isso na aula de sensores, mas existem sensores que são digitais e sensores que são analógicos, tá? Aqui está o nosso chipzinho ATmega, a gente pode ver a especificação dele aqui, ATmega 328P, certo? E aí aqui do lado dele tem as nossas portas analógicas, tá vendo? Analógico in. Então a gente tem que prestar muita atenção. O nosso Arduino Uno ele tem 5 portas analógicas e tem do lado de cá 13 portas digitais, tá vendo? Então a gente tem que ficar muito atento quando a gente conectar os nossos sensores aqui e nossos dispositivos de entrada e saída, porque a gente tem que ver em qual porta direitinho a gente está conectando no nosso Arduino. Do lado de cá a gente tem portas ground, 5 volts e 3.3 volts, certo? Tem um reset aqui também para resetar, que é normalmente os Arduinos têm esse botãozinho aqui para resetar o código que fica no chip, mas tem também aqui uma porta para você resetar ela. O GND é o ground, né? A gente vai ter uma aula sobre isso ainda, sobre tensão. Mas a gente vai ver que o GND é o 0 volt e tem o 5 volt e o 3.3 volts. A gente tem 3 tensões diferentes aqui, tá? Então todo projeto nosso vai usar normalmente 5 volts e GND, tá? E então, a gente tem além do Arduino a nossa protoboard, tá vendo? Essa é uma protoboard de 800 pinos. Bem, como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma: essa trilha aqui no meio separa uma faixa da outra, certo? Então essa trilha, tudo que está daqui para cima é simétrico daqui para baixo, beleza? Então eu vou explicar só essa parte de cima. Essas trilhas aqui, elas estão conectadas, tá vendo? Essas assim, em colunas. As colunas estão interconectadas. Não essa com essa, mas todas as linhas dessa coluna estão interconectadas. Todas as linhas dessa coluna estão interconectadas, beleza? Então o padrão de ligação entre esses furos é dessa forma. Todas as linhas dessa coluna estão interconectadas, mas não estão interconectadas com a de baixo, certo? Porque está separado com isso aqui, tá? Então, todas as linhas dessa coluna estão interconectadas. Já nas extremidades, que é onde normalmente a gente coloca o 5 volts e o ground, elas estão conectadas da seguinte forma: essa linha, todas as colunas dessa linha estão interconectadas, mas não estão conectadas com a de baixo. Então essa linha não está conectada com essa linha, certo? Essa linha não está conectada com essa linha, mas essa linha, todas as colunas dessa linha estão conectadas, mesmo as que tem um salto aqui entre uma e outra. Daqui para cá há uma conexão. O único detalhe nessa protoboard em específico, isso vai variar de protoboard para protoboard, é que nessa há uma simetria também. Desculpe. Há uma simetria também aqui, ó. Tá vendo? Há uma divisão. Tá? Percebe-se que essa linha está descontinuada. Então, daqui para cá não há conexão. Então, por isso que a gente vai ver em muitos projetos nossos que há um jumper ligando esse lado a esse, porque ele não está conectado, assim como do lado de cá para o lado de cá também não está conectado, pode haver um jumper ligando um lado ao outro. Então isso é muito importante, o funcionamento da protoboard. É necessário saber como funciona a protoboard para poder a gente usar ela em nossos projetos, tá?
E eu vou mostrar alguns dispositivos eletrônicos que a gente vai usar no curso. Isso aqui é um motor de passo, é o motor de passo mais simples que tem no mercado, tá? Mais baratinho, tá aí a especificação dele, ele funciona com 5 volts, tá? Motor de passo, step motor. E aí tem a especificação direitinho dele, ele funciona quando você conecta aqui qualquer coisa que você queira fazer girar, e você consegue controlar a angulação do giro através dessa plaquinha, tá vendo? Ele tem 5 fiozinhos, você conecta esses 5 fios aqui nessa placa, e essa placa é uma placa controladora dele, tá vendo? Tem um chipzinho de controle aqui nessa plaquinha, e a gente controla ele na verdade no Arduino só com esses encaixes aqui, esses 4, tá vendo? Esses 4 encaixes, esses entrada 1, 2, 3 e 4 controlam. A gente conecta essas entradas no Arduino lá na protoboard, usando a protoboard para poder controlar esse motor de passo. A gente vai aprender isso em algumas aulas. Isso aqui é um MOSFET, tá? Um regulador de tensão. Ele serve para regular a tensão. Então, se você quiser alterar a tensão de um lado para o outro, normalmente a gente usa um regulador de tensão para poder regular a tensão ou alterar a tensão. Você percebe que ele tem umas especificações aqui, não dá para ver muito bem, mas deixa eu ver se eu consigo. Não dá, aqui meu dedo está na frente, mas ele tem algumas especificações aqui que determinam sobre qual tensão ele opera. Esse aqui é um sensor infravermelho, tá vendo? Sensorzinho. Aqui tem um receptor e um emissor ao mesmo tempo, um de lado para o outro, e ele funciona para saber quantas pessoas passam de um lado para o outro. Pode servir como contador de passagem de pessoas. Um potenciômetro, que é nada mais é do que uma resistência regulável. A gente vai ver tudo isso mais à frente, tá? O que é uma resistência, como é que funciona. Mas isso aqui é uma resistência regulável. A especificação dele é essa daqui, B10K, que vai até 10K ohm, certo? Você vai girando aqui e ele aumenta ou diminui a resistência. Serve para fazer controle, por exemplo, da luz, intensidade da luz, enfim. Isso daqui é o que tem dentro daqueles ventiladores antigos. Muita gente vivenciou essa época onde tinha um ventiladorzinho, um ventilador de teto, que você tinha um controle onde você girava aqui, ó, e aumentava e diminuía a velocidade do ventilador. Isso aqui é uma plaquinha, é um microcontrolador, uma plaquinha ESP, tá vendo a especificação dele aqui? ESP8266. É uma plaquinha Wi-Fi para controle do Arduino, né? O Arduino ou o Raspberry Pi pode controlar qualquer coisa via Wi-Fi usando isso aqui. A gente vai usar isso no nosso curso mais à frente. Esse aqui é um relé, tá? O relé ele serve para controlar qualquer dispositivo elétrico, tá? Ele trabalha na tensão de 125 volts alternada ou 250 alternada. Então aqui nessa parte você encaixa os fios da corrente alternada, e do lado de cá você controla essa corrente. Do lado de cá você controla essa corrente de forma no Arduino, né? Usando uma corrente contínua, uma tensão contínua. Aqui tem um sinalzinho mais, menos, positivo, negativo e sinal, onde você ativa ou desativa o relé. Então se você quiser ativar ou desativar, ligar ou desligar uma lâmpada, ligar ou desligar um micro-ondas ou qualquer coisa do tipo, você pode fazer isso. Ou um ar-condicionado, você pode usar esse relézinho para fazer isso, tá? Regulador de tensão. Aqui tem os capacitores cerâmicos, a gente vai ver isso ainda, mas serve para armazenar tensão, certo? Aí, consegui. Perceba que ele tem uma especificação também. Todos os componentes eletrônicos que a gente vai mexer tem algumas especificações, e essas especificações é que determinam não estou conseguindo botar o foco, mas é o que determina, nesse caso, a capacitância do capacitor. Beleza? O capacitor é como se fosse uma bateriazinha, carrega e descarrega com determinada característica. E aqui nós temos o display LCD, a gente vai aprender também a usar ele, tá vendo? Ele tem aqui os pinozinhos, 16 pinos nesse caso desse display,
E aí a gente pode usar, aqui já tem dizendo, né, cada pino para onde é que vai, e a gente usa ele conectado na protoboard, e da protoboard vai para o Arduino, e a gente consegue escrever o que a gente quiser aqui nesse display. Beleza? Então é esse o material que a gente tem mais alguns resistores aqui, que servem para dissipar potência. Então aqui, ó, essas coresinhas determinam a especificação dele, nesse caso aqui 4K7, tá vendo? Significa que ele tem uma determinada resistência, e a gente vai ver isso também muito mais à frente. O material que a gente tem é esse: os potenciômetros, os resistores, os arduinos, os chips, tem alguns que ainda estão lacrados, ó, vocês que vão abrir, certo? Os ESP, o Arduino a gente conecta com esse cabo aqui, ó, azulzinho, tá vendo? Cabo típico de impressora, um lado dele, que é o que conecta no Arduino, e o outro lado é o USB comum. Então você conecta aqui e conecta o outro lado no seu notebook ou no seu computador, e aí ele funciona, você upa o código, enfim, alimenta ele, faz o que você quiser com ele, certo? Então esse é nosso material, a gente tem bastante material para esse curso, e a gente vai aprender a usar eles, tá? Ao longo desse curso todo aí. Eu vou dar uma pausa agora no vídeo e a gente continua com o próximo vídeo, que vai falar sobre os sensores do kit.